dia, meus amados irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da vida cristã. Nós estamos trabalhando aí este livro que você pode ver aqui embaixo, em destaque, que são as chaves para o crescimento espiritual. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito a nossa aula. E a semana passada a irmã Sandra nos trouxe aqui uma aula introdutória, né, sobre esse livro, sobre o nosso objeto de estudo, e que possamos então, através dele, ter uma compreensão melhor do que é a vida cristã e de como nós podemos trabalhar isso, correto? Vamos lá então, eu gostaria de iniciar com uma oração para que nosso Deus possa então trabalhar nos nossos corações e possamos receber esta aula e essa série de estudos e nos ajudar na nossa maturidade espiritual. Pois bem, oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia, por esta manhã, e que possamos, ó Deus, aprender mais das tuas maravilhas, que possamos aprender mais de ti. Ajuda-nos, ó Pai, a termos este entendimento e que possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos e que possamos também trazer mais pessoas para conhecer o Senhor e que possamos também crescer espiritualmente e alcançarmos a maturidade. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos em seus lares, suas famílias, e que tenhamos um dia maravilhoso e que possamos à noite também te louvar e engrandecer o teu nome. E é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que oramos desde já agradecidos. Amém. Pois bem, irmãos, olha só que interessante nós começarmos então a nossa aula. O nosso objetivo aqui é que venhamos a conhecer um pouco mais deste Deus maravilhoso a quem servimos. Ok? Vamos acompanhar a leitura aqui. Esse material aqui ao lado vai estar disponível também no site. Você pode baixá-lo para fazer parte aí da sua coleção. E eu indico esse livro também, bastante interessante. Eu acho que é uma leitura rica, né? Isso traz realmente crescimento espiritual para as nossas vidas. No capítulo 1, nós vamos tratar do propósito mestre, a glória de Deus, que diz qual é o principal alvo da vida. Você já parou para se perguntar qual é o objetivo, qual é o propósito da vida? Então essas questões nós vamos ver aqui, daqui para frente. Qual é o principal alvo da vida, ou o principal objetivo, propósito? Por que o homem está na terra? Porque Deus se preocupou em redimi-lo para que o homem viva para a glória dele. Então, qual é o propósito da vida? A glória de Deus. O fato é que toda a criação, hoje tão deformada, redundará em glória para ele. Olha só que interessante isso. O homem foi criado para a glória de Deus. Aliás, tudo na vida foi feito. O mundo todo, o universo todo, foi criado para a glória do nosso Deus. Isso é simples assim. Então, vamos dar sequência aqui na nossa leitura, vamos continuar aqui para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. É necessário entender o conceito bíblico da glória de Deus. Salmos 16:8 nos diz o seguinte: o Senhor, tendo-o
sempre em minha presença. Isso se refere a dar glória a Deus. Ao fazer essa declaração, Davi, em essência, está dizendo: em tudo que faço, minha atenção está em Deus. Faço tudo com meus pensamentos centrados em Deus, para a sua honra, glória e vontade. Salmo 16, 9 expressa o resultado dessa atitude. Alegra-se, pois, meu coração e o meu espírito exulta. Essa é outra forma de dizer que ele encontrou grande satisfação em Deus. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui? Né? Davi está dizendo que tudo o que ele faz, ou tudo o que ele fez, ele tinha em mente, ele tinha a sua atenção em Deus. Por quê? Qual é o resultado prático dessa preocupação de Davi? É que o coração dele, a alma dele, encontrava grande satisfação nisso, em Deus. Então, tudo o que ele fazia era com o pensamento dele voltado em Deus. Ele tinha lá as suas preocupações, tinha lá todos os seus afazeres de um rei, mas todas as suas decisões, tudo que ele tinha que fazer, ele tinha Deus como centro das suas atenções. Ele estava preocupado com o reino? Sim, claro que estava. Todo rei está preocupado com o seu reino. Mas Davi colocava entre o reino e ele, Deus na frente, Deus no meio, para que tudo o que ele fosse fazer tivesse então a aprovação de Deus. É basicamente isso. E aí, como resposta dessa situação, ele se sentia em paz, alegre, feliz, sua satisfação se completava em Deus. Correto? Vamos continuar aqui a nossa leitura para podermos entender um pouco mais e avançarmos um pouco mais nesse entendimento. A glória intrínseca de Deus. O que significa glorificar a Deus? Podemos entender isso na prática considerando dois aspectos. O primeiro concerne a glória que Deus possui em si mesmo. Quero dizer com isso que a glória de Deus é intrínseca à sua própria natureza. Considere as palavras dos serafins em Isaías 6,3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha isso, que maravilha. Os serafins, ainda hoje, acredito que dizem isso, exaltam ao Senhor com estas palavras. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Profundo isso. Deus possui glória intrínseca em virtude de quem Ele é. Não é glória dada a Ele. Não podemos oferecê-la a Ele, nem diminuí-la ou aumentá-la. A glória é a perfeita harmonia de todos os atributos de Deus, o Deus da glória. Muito, muito interessante isso. Deus tem a sua glória porque a glória é exatamente a harmonia de todos os seus atributos. Então, eu não posso aumentar a glória dele ou diminuir a glória dele.
Eu posso passar um dia inteiro dando glórias a Deus e isso não vai deixá-lo mais glorioso ou menos glorioso, se eu fizer ou não fizer isso. Eu e o resto do mundo, né? Mas então, do que é que nós estamos falando aqui? Tá bom, vamos entender então por que é que eu devo dar glórias a Deus. Eu preciso entender isso. E você também, claro, estamos aqui para isso. Enaltecendo a glória de Deus perante as pessoas. Porém, há um segundo aspecto. Embora tenhamos ressaltado que nada se pode acrescentar à glória de Deus, há uma maneira em que as criaturas de Deus podem dar glórias a Ele. Isso se faz enaltecendo a glória de Deus perante o mundo. Não é adicionar algo à natureza divina, mas apenas demonstrar a glória de Deus perante as pessoas. Fica mais fácil de entender assim, não é? Olha que legal. Eu não aumento a glória de Deus, não diminuo a glória de Deus se eu fizer ou não tiver ou não essa atitude de dar glórias a Deus. Mas é bem interessante se eu o faço e outras pessoas que não conhecem a Deus acabam vindo a conhecê-lo por intermédio dessa atitude que, como cristãos, nós devemos ter de dar glórias a Deus. Porque, querendo ou não, as pessoas vão ficar se perguntando, mas por que esse cara está dando glórias a Deus? Por que eles fazem isso? Que Deus é esse? Então elas vão ver a glória de Deus refletida em nós. Porque se fazemos isso, demos glórias a Deus, porque somos gratos a Ele, porque isso nos traz alegria, satisfação, não é verdade? Você vai ter assim, como é costume mesmo, o mundo não está preparado para isso. Ele acha que nós somos loucos. Correto? Nós temos aí uma situação onde as pessoas olham para a gente, tá o mundo caindo para tudo quanto é lado e nós estamos lá cantando, lutando, sem dúvida alguma, mas nós sabemos que esse Deus maravilhoso é conosco. E as pessoas não entendem isso. E a maneira como nós provocamos a curiosidade dessas pessoas para conhecer esse Deus maravilhoso é justamente isso, meu irmão. Dando glórias a Ele. E as pessoas ficam se perguntando, que Deus é este? Tá tudo, olha, o mundo inteiro virou do avesso por conta do Covid-19 e nós estamos dando glórias a Deus. Não pelo Covid, mas porque Deus tem nos abençoado apesar do Covid. Olha que recado para o mundo nós estamos dando. Nós não deixamos de ser cristãos por conta disso. Não estamos fisicamente num templo, mas estamos mais fortes, unidos através da tecnologia. Olha que bacana isso. E isso o mundo está vendo, ok? Presta bem atenção nisso, isso é bem importante e interessante. O livro de 1 Crônicas diz o seguinte, lá no Antigo Testamento, fica muito claro, Davi proclamou, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 1 Crônicas 16, 24. Note bem, ele utilizou o verbo anunciar e não dar. Anunciar a glória não é o mesmo que dá-la. Glória e majestade estão diante dele. Novamente, isto nos fala da natureza intrínseca de Deus. Show de bola, né? Paulo dá outro exemplo. Assim, ao Rei eterno
imortal, invisível, o Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso está lá em 1 Timóteo 1,17. E no final dessa epístola, ele se refere a Deus como o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Pois bem, olha aqui que interessante a gente também pensar e analisar por este lado, que é o seguinte: ninguém, homem algum, jamais viu e nem é capaz de ver. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, ok? Vamos lá, porque tem muita coisa pela frente que a gente vai ver e você às vezes não reparou nisso, não se apercebeu disso. A glória de Deus lá no passado. Tendo visto esses dois aspectos da glória de Deus, que ela é intrínseca e que podemos proclamá-la perante os homens, vejamos mais detalhadamente como esse tema se revela nas Escrituras. A história bíblica revela a glória de Deus no passado, a profecia bíblica prevê a glória de Deus no futuro, e na igreja vemos a glória de Deus no presente. Bem interessante. Aqui é muito importante que a gente tenha essa visão, né? A glória de Deus, a Ele só pertence. A soma dos seus atributos. E nós devemos proclamá-la perante os homens. Isso é bastante reconfortante, na verdade, né? Então, como é que nós vemos no passado a glória de Deus? A glória de Deus demonstrada lá na criação. Se considerarmos as coisas que Deus fez, verificamos que tudo foi feito tendo em vista a sua própria glória e a de Cristo. Por exemplo, vejamos a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. Interessante, né? Tá tudo lá gritando, né? A glória de Deus. Isso é anunciar a obra das suas mãos. Maravilha. Primeiro lá no Éden. O Éden, a glória de Deus é um tema contínuo nas Escrituras. Como a Bíblia revela a glória de Deus no passado. Ele fez no Jardim do Éden, primeiramente no Jardim do Éden, onde se manifestou pessoalmente a sua glória a Adão e Eva. Gênesis 3:8 nos diz que o primeiro casal ouvia a voz de Deus que passeava no jardim na viração do dia. Mas o mesmo versículo também nos revela que, tentando escapar à responsabilidade pelo seu pecado, eles procuraram se esconder da presença do Senhor. É evidente que Deus vinha a eles não apenas por intermédio de uma voz, mas também por alguma manifestação visível da sua glória. Bom, temos aqui que lembrar que homem algum viu totalmente a glória de Deus, porque isso é impossível ao homem natural. E mesmo ali no Éden, Adão e Eva também não viram a glória de Deus em sua plenitude. Vamos entender uma coisa. Se você, por exemplo, eu ou você, enfim, ficarmos olhando para o sol diretamente por um longo período
sem proteção alguma, né? O que vai acontecer? Muito provavelmente nós vamos perder a visão, nós vamos ficar cegos, porque o sol vai queimar a nossa retina e nós vamos deixar de enxergar por conta desse fato. Nós não vamos conseguir ficar ali olhando muito tempo para o sol sem sair dessa situação intactos. Nós vamos perder a visão. O sol vai queimar os nossos olhos. Por outro lado, se nos aproximarmos muito do sol, muito próximo mesmo, o que vai acontecer? A temperatura vai subir de tal maneira que nós vamos nos incinerar, nós vamos pegar fogo. Então olha só como é que a gente pode entender um pouco dessa questão da glória de Deus. Quando Deus nos permite ver bem pouquinho mesmo da sua glória. Então, como ele já demonstrava aqui no Éden, né, ele passava e era perceptível. Né? Ele passava, ouvia-se a voz e era perceptível. Não era visto face a face. Nós não temos essa condição de ver Deus face a face. Né? Nós vimos a Cristo. Cristo se fez homem para que pudesse, ele se destituiu da sua glória. Bem importante frisar que ele, quando se fez homem, ele se destituiu da sua glória para que pudéssemos vê-lo como homem natural. Tá, ok? Bom, isso tem que ficar claro também. Senão não seria possível olhar para ele. E aí, como eu disse, se olharmos a Deus na sua plenitude, na sua glória, nós não teríamos essa chance, porque simplesmente iríamos ficar cegos. Ou se chegássemos muito próximos, iríamos queimar, porque podemos até, Deus é muito mais do que isso, mas é só um tiquinho que dá para a gente fazer uma ideia de como nós somos pequenos nessa questão. Vamos para frente, vamos continuar aqui. Olha só o que aconteceu com Moisés. Né? Ele se manifesta a Moisés, a glória de Deus é manifesta a Moisés. E aí o que aconteceu? Mais tarde, vamos ler aqui, mais tarde a glória de Deus ela apareceu na vida de um homem, né? Obediente, humilde, Moisés, que acreditava não ter valor próprio. Quando Deus o chamou para ser seu profeta e conduzir o seu povo, Moisés recusou-se. Senhor, sou pesado de boca e pesado de língua. Isso está lá em Êxodo 4:10. Moisés não acreditou, não. Ele achou que não era com ele esse chamado. No entanto, olha só, Deus desejava usar Moisés para revelar sua glória a Israel. Moisés reconhece que não fará nada sozinho. Deus lhe assegura que a sua presença irá com ele. Está lá no versículo 14. Moisés ainda duvida que a tarefa tenha sido dada pelo Senhor. Portanto, pede um milagre. Rogo-te que me mostres a tua glória. No verso 18 ele diz isso. Olha, é interessante, porque Deus responde a Moisés, olha só, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Está no verso 19. Qual foi o efeito dessa experiência que Moisés vivenciou, né? A glória de Deus resplandecia em seu rosto de tal maneira que Arão e os outros temeram se aproximar dele. Imagine a glória de Deus refletida na face de um homem. Pensa que maravilha é essa, né? Aquelas pessoas
que conheciam a Moisés, eram próximas dele, tiveram medo, temeram se aproximar dele. Olha que coisa mais fantástica, porque o rosto dele resplandecia a glória de Deus, refletida, a glória de Deus refletida na face de Moisés. Que coisa maravilhosa isso! E isso porque Deus teve o cuidado de proteger Moisés. Olha só que coisa fantástica! Deus teve o cuidado de proteger Moisés porque preparou um lugar, um local onde ele passou e Moisés pôde vê-lo de relance, já indo adiante. Moisés não contemplou a face de Deus. Ele mal pôde ver a luz da glória de Deus que passou por ele. Foi bem de relance. Dá para a gente entender isso? Dá para a gente fazer ideia de como é isso? Deus o protegeu com suas próprias mãos. Não deixou que ele o visse, porque senão certamente ele seria incinerado, seria queimado. Ele não teria como ver e sobreviver a essa situação. Muito bem, irmãos, olha só, temos muita coisa ainda para ver, mas isso vai ficar para a próxima aula, e eu tenho certeza que até aqui nós fomos bastante felizes no texto que vimos, né? Porque é maravilhoso falar desse Deus, as suas maravilhas. Eu estou muito contente com isso, eu compartilho isso aqui com você, porque é muito gratificante, tenha certeza disso. Espero que você também tenha gostado. Nós vamos ficando hoje por aqui e certamente estaremos juntos à noite, louvando a esse Deus maravilhoso. E, pois bem, é isso que tínhamos hoje e eu fico muito grato pela sua paciência, pela sua presença, e semana que vem tem mais. A irmã Sandra vai trazer a sequência aí da nossa aula que temos pela frente, tá bom? Fiquem com Deus, um bom domingo, eu espero que você também tenha gostado. Estamos aqui trabalhando duro para que isso seja bênção para as nossas vidas, ok? Fiquem com Deus, até logo mais. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós louvamos ao nosso bom Deus por mais esta manhã de domingo, também pelo privilégio de sermos seus filhos e saber que nós buscamos fazer a sua vontade. Que nessa manhã o bom Deus possa abençoar você, sua família, né, toda a sua casa. Agradecemos por mais a nossa escola bíblica dominical, agradecemos pela vida do irmão José, pelo estudo desta manhã. Como é bom iniciarmos o dia na companhia do nosso Deus. E na lição de hoje, então, aprendendo um pouco mais sobre a nossa vida cristã e a importância de nós andarmos com Deus, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, eu quero fazer uma pequena reflexão, né, no livro de 1 de João, no capítulo 5, no verso de número 4. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. O texto diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem. Antes de falarmos um pouco do texto, irmãos, eu gostaria de fazer algumas comunicações. Hoje à tarde, então, às 15 horas, nós teremos
o nosso encontro com a liderança da igreja, os ministérios, né? Encontro esse, eu digo, online, né? A nossa reunião, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Eu gostaria de ouvir a opinião de cada líder, de cada ministério da igreja, acerca de tudo que nós vivemos até hoje, nesse contexto da pandemia, não é? Aquilo que fizemos, talvez aquilo que deixamos de fazer, gostaríamos de ouvir os irmãos. E também sobre aquilo que faremos, né? O nosso prefeito tem anunciado que a partir do dia 8 de julho, né? 8 de julho, estará reabrindo então toda a parte do comércio, né? Também igrejas e etc. Então nós queremos já no dia de hoje discutir com os irmãos como será a nossa a volta, né, aos nossos cultos, sendo que no dia 10, então nós já estaremos nos reunindo no templo, tá? Então é óbvio que terá todo um regulamento, né? Assim como para o comércio, os shoppings, assim também para a igreja, há um certo critério que nós estaremos respeitando. Lembrando que a capacidade do nosso templo de 290 pessoas, tá? Essa é a nossa capacidade, e nós podemos colocar 30% de pessoas, né? Isso daria em torno de 80, 87 pessoas, tá? No templo. É claro que de forma organizada, procurando respeitar, né, todo o critério estabelecido pelo nosso governo. Então, álcool gel, o uso de máscaras, lembrando que acima de 60 anos também é requerido, né, que fique em casa, não é uma ordem, né, como não é uma proibição, como disse o nosso prefeito, mas de preferência que ficasse em casa. Então tudo isso nós queremos conversar com a nossa liderança, queremos discutir isso e retomar então os nossos cultos de forma ordeira, né, de maneira organizada e respeitando aí cada critério, sabendo que o vírus ainda permanecerá, né? E não estamos livres do vírus, tá? Porém, nós podemos ter todo o cuidado para evitar, então, que sejamos acometidos também da enfermidade. E se porventura ou por acaso ocorrer, que nós possamos também ter a sabedoria de Deus e todo o cuidado, né? Para nos tratar e tratar daqueles que passam por esta situação, tá? Então a reunião hoje é muito importante, irmãos. Gostaria de ouvi-los, tá? Para que possamos seguir as diretrizes traçadas pelo nosso prefeito, tá ok? Mas voltando lá para o texto de 1 de João, capítulo 5, versículo 4, João diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que confia nele, creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, amados, é impossível você e eu viver uma vida cristã sem confiar em Deus, sem depender de Deus, sem compreender que a nossa vida não depende do sistema humano. A nossa vida não depende de tecnologia. A nossa vida não depende de ciência. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós não precisamos, que a ciência não é importante, mas eu estou dizendo que você não deve depender, mas sim depender de Deus. Porque o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, diz a palavra, é a nossa fé, irmãos. É a nossa confiança em Deus e no seu poder. O Deus que tem o poder de parar o sol. O Deus que tem o poder de abrir o mar. O Deus que tem o poder de ressuscitar os mortos. O Deus que tem o poder de contrariar toda a ciência.
tudo aquilo que parece lógico para nós, não é? Tudo aquilo que parece funcionar então direitinho para nós. Para Deus não é assim, ou com Deus não é assim. E o crente, aquele que é nascido de novo, note bem, aquele que é nascido de novo, a Escritura diz que ele vence o mundo. E nós vencemos o mundo, irmãos, porque vamos na contramão do mundo, não é? Nós vamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo se distancia de Deus, enquanto o mundo está dependendo aí de coisas humanas, o cristão depende tão somente do Senhor. E o Senhor diz, esta é a vitória que vence o mundo. Então, que nessa manhã o seu coração possa ser voltado totalmente para Deus e que você possa colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor, totalmente nele, irmãos. Não é? Eu tenho observado algumas pessoas ainda, não é, em desespero. Eu tenho acompanhado aí os noticiários, né, o prefeito falando uma hora que vai abrir, no dia reabrir o comércio, dia 1º de junho, outra hora dia 8 de junho, e as pessoas ficam em desespero, né? Ainda é cedo, ele está contrariando, mas por que disso, irmãos? Por que isto? Porque as pessoas estão colocando a sua confiança não em Deus, a sua fé não em Deus. E isso, sem dúvida alguma, nos levará ao desespero. Coloque a sua confiança em Deus. Descansa no Senhor, espera nele, né? Confia nele. Nós não estamos aqui para debater contra a ciência, para debater contra quem quer que seja, não é nada disso. Mas nós estamos aqui para encorajar você a confiar no Senhor. Porque a única coisa que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé, e a nossa fé colocada não em nós mesmos. A nossa fé colocada não nos nossos recursos. A nossa fé colocada não na nossa igreja, não no nosso pastor. A nossa fé colocada no Senhor e na sua palavra. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que você possa viver a vida cristã pela fé, confiando em Deus e na sua palavra. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, um almoço junto com a sua família, repleto da graça, do descanso do nosso Deus, confiando que você é mais do que vencedor. E hoje à noite nós estaremos reunidos então para o nosso culto, da mesma forma. Reúna a família, né? Divulgue a outros para que também participe conosco e cultue o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos tem dado a vitória em Cristo Jesus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Fique firme, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Querido e eterno Deus, obrigado por mais uma manhã de domingo. E obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Fique conosco, Senhor. Ajuda-nos a permanecer confiados em Ti e na Tua palavra. Abençoe a cada família da Tua igreja. Dá-nos um dia de graça debaixo das Tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.